Eu ia dizer pegar aquela pipoca, mas não vou dizer para pegar pipoca, que é capaz de se perder a concentração na palavra. Então, preste atenção na palavra nesse momento. Só que está em casa, às vezes tem algumas coisas a mais que nós aqui no templo não temos, né? Vamos buscar a palavra do Senhor nessa noite, nos alimentar. Houve uma ruptura muito grande em Gênesis, quando o homem pecou e se afastou da presença de Deus. Essa ruptura ela foi uma ruptura em vários sentidos. E principalmente houve uma lacuna no ser humano. A vida perdeu seu sentido. Literalmente isso. A vida perdeu sentido. Com a entrada do pecado no ser humano, a existência humana perdeu o sentido. Porque o sentido da vida está no dono da vida, que é Deus. Quando nós estamos desconectados de Deus, que é o dono da vida, a vida perde sentido. Então, a partir daquele momento, o pecado causou essa ruptura, o ser humano perdeu o sentido. A criação perdeu o sentido. Se nós formos verificar Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, Deus ele fez o jardim. Nesse jardim ele colocou várias árvores. E no versículo 8 e 9 ele especifica duas árvores que ele colocou ali no jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então haviam ali um jardim maravilhoso, fez toda sorte de árvores frutíferas e tudo mais, e colocou ali duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sei se estavam uma do lado da outra, acho que deveriam estar meio distantes uma da outra, mas enfim, não sei como é que era, mas sei que no meio do jardim tinha essas duas árvores, né? Acesso, eles tinham acesso a tanto uma quanto a outra. E o texto bíblico relata que Deus lhe proibiu de comer de uma árvore só, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus queria proteger o homem. Então por que plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal então? Se ele queria proteger o homem, não tivesse plantado, né? Seria mais fácil. Mas Deus queria, porque nosso Deus é um Deus de amor. E o amor você não obriga, o amor é facultativo. Uma das características do amor, ele respeita a decisão do outro, certo e errado. O amor, um dos fundamentos do amor é a fidelidade. E a fidelidade, ela é conquistada. Também é uma decisão, com certeza. Mas ela é uma opção, é uma escolha. Ninguém obriga ninguém a casar. Ninguém obriga ninguém a gostar de outra pessoa. Você gosta por opção, você escolhe. Então o amor é uma escolha. Se não houvesse nenhuma escolha no Jardim do Éden, Deus é um Deus de amor, de relacionamento. Como é que o ser humano poderia ter a decisão de amar a Deus? Porque até mesmo essa mesma cláusula, gente, essa mesma cláusula do Jardim do Éden está no Novo Testamento. Se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Jesus falou isso. Então, amor para com Deus, ele é expresso na obediência. Significa que Deus colocou aquela no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que houvesse um relacionamento de
voluntariado, o ser humano voluntariamente se referisse a Deus em amor, em submissão e amor e obediência. Se não tivesse opção nenhuma, a obediência seria cega, né? Não tem opção, só obedece. Quer dizer, não tem nem obedece, não tem opção. Agora, quando você tem uma opção, você escolhe se você quer ou não. Então, o amor, aí que está a grande prova de amor. Ele é voluntário, ele não é obrigado, ele não é imposto. Então, Deus não impôs sobre o homem a liderança dele, mas ele deixa o homem escolher. E o homem escolhe, infelizmente. O homem escolhe. Por que Deus proibiu de comer daquela árvore? Porque ele sabia que aquela árvore não seria boa para o ser humano. Mas mesmo assim, colocou essa opção para ele. Porque você segue a Deus voluntariamente. Mas o ser humano não ganhava nada comendo daquela árvore, só prejuízo, na verdade. E o que acontece? Versículos 22 e 24, nós temos a resposta. Capítulo 2, versículos 15 a 17. 15 a 17 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim. E ordenou o Senhor Deus que o homem E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, gente, quer um conselho? Não come na árvore, tá? Por quê? Porque as consequências vão ser desastrosas. Esse conhecimento que você não tem te protege. Por isso que eu tenho falado várias vezes, a ignorância nos protege. A ignorância em relação a algumas coisas nos protege. Então que eles aceitassem essa ignorância. Olha, vocês não ganham nada em comer dessa árvore. Essa ignorância protege vocês. Agora, a partir do momento que vocês vão ter este conhecimento, esse conhecimento não vai ajudar vocês. Este conhecimento vai levar vocês à ruína. Mas é uma opção. Se vocês querem se dar mal, pode comer da árvore, mas eu não aconselho. Não é bom. E dito e feito, né? É só falar que não é para fazer, que aquilo coça, né? Que lhe incomoda. O ser humano é triste. Aí no capítulo 3, versículos 22 e 24, são as consequências dessa desobediência. 22 e 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Uma das consequências seria a morte. E a morte, ela era consequência do não alcance mais. Eles não tinham mais acesso ao quê? A árvore da vida. Porque era a árvore da vida que dava longevidade para, né, Adão e Eva. E uma vez não tendo mais acesso à árvore da vida, foi-lhes tomado essa liberdade de ter acesso à árvore da vida. Automaticamente, não tendo mais acesso à árvore da vida, a morte iria ser a consequência mais natural. Então, o que acontece? A partir deste momento, então, o ser humano se torna mortal. Para que não tomasse mais da árvore da vida, não tivesse mais acesso, ele foi tirado do jardim e então teve várias outras consequências. Muito bem, essa árvore da vida, ela reaparece no último livro da vida. Livro da vida também, né? A Bíblia é o livro da vida. Em Apocalipse, no primeiro capítulo fala sobre a árvore da vida e no último capítulo fala de novo. Coisa extraordinária, né?
Apocalipse capítulo 22, essa árvore reaparece. Apocalipse capítulo 22, versículo 13 em diante. Não, desculpa, não é 13 não. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 3. E mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, margem do rio, né, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Muito bem, aqui uma visão do céu, uma visão da Nova Jerusalém. Nessa Jerusalém, na praça central, né, a gente poderia dizer assim, está lá o trono de Deus, maravilhoso. E ali mostrou-me o rio, né, puro, da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, toda a fonte de vida, água da vida, então essa fonte ela jorra do trono de Deus, significa do reino, do governo de Deus. A partir do governo de Deus, esse rio de águas limpas, puras, sem nenhum tipo de sujeira, sem mácula, limpo, cristalino, este rio de água viva, ele vai correndo do trono, do governo. Quem está debaixo do governo de Deus, quem está debaixo do governo Jesus Cristo, tem acesso à água da vida. E este rio, né, é o rio puro da água da vida, é o rio da água da vida, né? Claro, como cristal. Então, e no meio da praça, ele vai correndo, e no meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Aquela árvore da vida que foi tirada o acesso do ser humano, ela está lá no céu, né? Deus tirou uma muda, né, Jardim do Éden, e plantou lá no céu. E o que acontece? Diz aqui a palavra, né? No meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, novamente, existe aqui o acesso a esta árvore da vida, que está plantada do lado, nas margens do rio da água da vida. Interessante, né? Rio da água da vida, a árvore da vida, enfim. Tudo para Deus tem vida, né? Glória a Deus por isso. Mas novamente tem-se acesso à razão da vida, ao sentido da vida. Aquilo que foi tirado lá no Jardim do Éden, e a partir daquele momento, sempre houve atrito entre dois povos, né? A descendência de Adão, da linhagem temente a Deus, que era Abel, que depois Caim matou Abel, e depois disso quem acaba levando essa linhagem adiante é Sete, né, outro filho de Adão. E a outra linhagem de Caim, e todos aqueles seres humanos que eram contrários, desobedientes a Deus, rebeldes a Deus, que não queriam agradar a Deus, que queriam agradar a si mesmos, onde o altar, o sacrifício não era agradável a Deus. Não é que Deus não descartou esses seres humanos, mas que esses seres humanos, as obras e as atitudes do coração não eram agradáveis. O próprio ser humano já não trazia algo agradável a Deus, que é a linhagem de Caim, por aí vai. E essas duas nações, né, esses dois tipos de pessoas, elas estão sobre a face da terra até hoje. Alguns temem a Deus e obedecem a Deus, outros são rebeldes, desobedecem, ainda comem do fruto do bem e do mal, do conhecimento, e insistem em se rebelar contra a vontade de Deus, enquanto que outros buscam o quê? A árvore da vida, para buscar sentido na vida, para buscar
alguma direção. O que eu gostaria de destacar também nessa noite é esse rio da água da vida. É esse rio da água da vida que faz com que mata a sede da existência humana, o porquê existimos. Ela nos dá razão para viver. E aí nós chegamos no texto de Lucas, desculpa, estou olhando o esboço errado. Nós chegamos em Jeremias capítulo 2. Interessante que desde o Antigo Testamento, os seres humanos eles já tinham a capacidade de buscar solução dos seus problemas fora da vontade de Deus. Jeremias capítulo 2, versículos 12 e 13, é uma bronca que Deus está dando no povo dele. O povo que era para ser o povo obediente, o povo que deveria ser o povo que deveria ter razão, ou pelo menos alguma direção na vida deles. Jeremias capítulo 2, versículos 12 em diante diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Eu fui ver o significado de rotas, né? Cisternas que elas não tinham a capacidade de reter água, abertas em que sentido, né? Ela simplesmente podia ter água até certo ponto, mas ela não ficava, né? É uma cisterna que não segura água, simplesmente assim. E a exortação de Deus para o povo dele é o seguinte: duas coisas que o povo fez que não agradou a Deus. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Vocês lembram das águas vivas? A gente viu lá em Apocalipse. Ele falou: povo, gente, eu não entendo vocês. Vocês me deixaram. Eu que sou a fonte de águas vivas. Vocês me deixaram. E a segunda maldade que vocês fizeram foi a seguinte: e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Significa que vocês me deixaram, mas ao mesmo tempo que a gente deixa a presença de Deus, a gente tem a necessidade de suprir em nós mesmos as nossas carências, as nossas afetividades. E como é que a gente vai suprir? Porque não é só a gente desconectar de Deus e sobreviver. Eu tenho que ter razão, eu tenho que fazer um sentido na vida. A vida tem que ter algum sentido para mim. Então eu vou criar o meu sentido, eu vou criar o meu modus operandi, eu vou criar para mim a minha razão. E cavaram cisternas rotas, cavaram soluções humanas, buscaram suprir aquela ausência das águas vivas. Eles buscaram suprir aquele espaço vazio que agora tinha dentro deles, preencher aquele espaço com algo diferente. E buscaram aqui, buscaram ali, e a gente vai ver agora nos próximos versículos que eles buscaram em nações, outras coisas que pudessem talvez matar a sede deles. Veja só lá no versículo 17 e 18: porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti a caminho da Assíria, para beber as águas do rio? Tanto no Egito quanto na Assíria haviam rios. Ele falou: olha, vocês, em primeiro lugar, vocês me deixaram fonte de águas vivas, razão de existência, razão de vida. Tudo que vocês precisavam estava em mim, vocês deixaram. Cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, não faz sentido. Vocês perceberam que as coisas não fazem sentido. Quando vocês viram, vocês estavam secos.
Então vocês foram atrás, ao invés de se voltarem de novo para a fonte de águas vivas, vocês foram atrás, foram para o Egito, foram para a Síria, foram lá beber as águas de Sior, foram lá para a Síria buscar no rio Eufrates. Mas vocês não estão se voltando para mim, eu estou aqui. Egito, para eles, significava o quê? Escravidão. Eles tinham saído do Egito. Eles sabiam o que era Egito. Ele falou, vocês estão querendo voltar de novo para aquilo? Buscando preencher o coração com aquelas coisas que vocês já um dia vocês estavam presos ali, vocês eram escravos ali, vocês eram obrigados a tomar aquela água. Agora eu tenho água e águas vivas e vocês querem voltar para o Egito? Ou vocês estão correndo agora para a Síria? E a Síria, ela levou o reino do norte. E Jeremias diz, gente, vocês estão longe. Não faz sentido onde vocês estão buscando preencher o vazio de vocês. E o ser humano é assim, ele começa a preencher o vazio do coração com várias outras coisas. De repente, o trabalho toma o lugar de Deus. De repente, a família toma o lugar de Deus. De repente, gente, tudo isso é bom, a gente precisa disso, trabalho, família, um bom emprego, estudos, formação, mas isso tudo não pode tirar o lugar de Deus na nossa vida. São cisternas rotas, elas nos dão prazer por um momento, mas logo em seguida vem uma frustração. O alcoolismo, todo tipo de vício, ele tem o seu benefício temporário, passou efeito, é aquela cisterna rota, ela até segura a água até um momento, mas chega depois disso, a água some, o efeito passa e você cai em depressão. Gente, não existe solução miraculosa, existe Deus. Não existe solução miraculosa, existe Deus. E Deus diz, gente, vocês podem cavar a cisterna, vocês podem ir para o Egito, vocês podem ir para a Síria, vocês não vão encontrar aquilo que preenche verdadeiramente o coração de vocês. Porque existe algo que é a árvore da vida, que é a água da vida, que só vai encontrar quem está aos pés de Jesus. A vida só vai ter sentido de novo a hora que você se encontra com o dono da vida. Porque é Ele que te dá sentido na vida. É Ele que faz a tua vida fazer sentido aqui na terra. Você tem um propósito aqui na terra. E esse propósito só pode ser preenchido com o dono da vida. Sem o dono da vida, você não vai encontrar satisfação. Aquilo que Jesus fala de vida e vida em abundância, não é uma vida longa, mas sim uma vida satisfatória. Ter satisfação na vida. Então, Deus está falando através do profeta Jeremias. Gente, vocês estão cavando, estão procurando algo no lugar errado. Então, se satisfazendo aqui com um poço que não segura água, vocês estão procurando água no Egito, estão indo para a Síria. São tudo formas humanas de buscar solução para o meu problema. E, gente, soluções, ou pelo menos oferta de soluções, tem um monte. Faz um projeto aqui, faz um projeto ali, faz parte daquele clube, faz parte daquela instituição, nós temos a resposta. Tem muitas igrejas prometendo mundos e fundos, que Deus muitas vezes nem promete. Então o que acontece? Ainda assim, a frustração não é satisfeita. Você pode até estar no meio da galera da igreja. Eu vou falar algo para vocês. Só Jesus satisfaz, não é igreja. Não é igreja, não é instituição, não é clube, não é organização. É Jesus.
é aos pés dele. Por que eu digo isso? João 4, 13 e 14, o texto que eu li aqui na abertura do culto. Uma mulher que estava sedenta, mas não somente de água. Jesus via nela uma sede que nem ela não percebia que ela tinha, uma busca que ela procurava suprir com homens. Ela procurava suprir aquela carência de afetividade dela, buscando essa solução em relacionamentos. Aquela sede da alma, busca por sentido na vida, ela buscava preencher com amores. E então, quando ela encontra Jesus, o que ela não queria encontrar, ela não tinha marcado encontro com Jesus no poço, ela não sabia que Jesus estava lá, mas Deus sabia, nem Jesus não sabia. Mas quando ele ficou no poço, mandou os discípulos para a cidade, ele ficou no poço, provavelmente para ter um tempo de sossego. Porque eu fico pensando, né, Jesus, ele quando podia também ter um tempo de sossego, ele tinha. Não dá para a gente pensar que Jesus era tão, né, sempre estava rodeado de gente, sempre estava rodeado de gente. Quando ele podia, os discípulos, pega o barco, já vai na minha frente, por favor. Vai lá porque eu preciso ter um tempo sozinho. Né? Quem não precisa, né? Vão na minha frente, vai para o outro lado já, que eu vou ficar aqui sozinho. Claro que não estava sozinho, né? Tirava um tempo para estar com o pai, estava lá na presença de Deus. E daí chegou nesse ponto, ele disse, vamos para a cidade buscar o almoço, eu vou ficar aqui no poço. Silêncio, tranquilidade, ninguém vai aqui na hora do almoço, está todo mundo almoçando, então eu vou ficar aqui de boa, tempo de calma, tranquilidade. E quando de repente vem lá uma moça tirar água do poço, e disso tudo já tinha propósito. Deus conduziu as coisas de tal forma que a mulher foi buscar água para tomar. Jesus ofereceu uma outra água para ela. Capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aquela cisterna rota, sabe aquela cisterna rota, a água do Egito, a água da Síria. Ele falou, olha, vocês podem até buscar água nesses lugares, mas isso aí não vai satisfazer. E aí ele fala o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus diz, olha, na verdade é o seguinte, aquela pessoa que está com sede e vem beber da minha água, não é que ela só não é que vai só matar a sede dela. Não é isso. Gente, pensa o seguinte, Jesus podia dizer, olha só, querida, se você tomar da água que eu estou te oferecendo, você nunca mais vai ter sede. Pô, já era a melhor coisa do mundo, né? Vou dar sentido para a tua vida, você não vai precisar mais buscar, suprir as tuas carências, necessidades no colo de ninguém. Você vai ser totalmente suprida em mim, eu vou ser o teu suprimento. Pronto. Ele disse mais, você vai se tornar uma fonte. Está entendendo o negócio? Jesus não matou só a sede dela, mas fez dela uma fonte para as outras pessoas matarem a sede delas através da vida dessa mulher. Significa que Deus faz abundantemente muito mais do que pensamos ou podemos imaginar. Sabe essa medida recalcada, sacudida, transbordante? Glória a Deus! É a vida que Deus tem para nos oferecer. É aquela ideia, gente, vocês estão cavando cisterna rota enquanto eu tenho água viva. Significa, vocês vão ficar cavando aqui para achar minguarias, mendigando, esmolando o resto. Enquanto eu tenho em abundância, ainda faço você transbordar para outras pessoas. Você
tem noção do que é isso? E isso era uma palavra profética sobre essa mulher, você sabia disso? Veja só, se você for ler o contexto, eu só vou contar a história para vocês. Ela volta para a cidade correndo, dizendo: gente, eu achei um cara, eu acho que ele é profeta. Ele é profeta porque ele profetizou sobre a minha vida. Ela estava o quê? Transbordando. Ela virou uma fonte. Gente, venham ver o cara. Tipo, ele é maravilhoso. Ele fez sentido na minha vida. Ele começou a abrir os meus olhos. Gente, eu conheci. Uau! E aí eles chamaram Jesus. Jesus veio para dentro da cidade. Veja só o que diz o texto. Vamos ler o que diz o texto. Cadê? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Mais adiante, deixa eu ver se é aqui. Versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. A fonte, aqui é a fonte, né? Aquela que não tinha sentido na vida, de repente começou a, né? A galera da cidade de repente começou a crer em Jesus através do testemunho dela. Ela que era uma pessoa que não tinha nem razão mais de ser. E olha só o que acontece, olha como é que é maravilhoso isso. Pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, agora por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh, glória! Aleluia! O que é isso? Uma mulher que não tinha mais sentido na vida se torna uma missionária e ela começa a transbordar e as pessoas começam a tomar da água dela. É pouco que Deus tem para nós. Quanto que nós estamos cavando cisternas rotas, enquanto Deus está dizendo: gente, vem para mim. Para de ficar batendo cabeça em lugar que não vai trazer razão nenhuma para vocês. Ela estava de relacionamento em relacionamento. Já teve 5 homens, e aí Jesus ainda diz: esse cara que está junto hoje também não é teu marido, não. Tá feia a situação para o teu lado, hein? Cavando cisterna rota, indo para o Egito, indo para a Síria, indo para tudo que é lugar e não acha razão na vida. Triste essa vida. Enquanto isso, Jesus está falando: ei, vem para mim, vem para cá, descansa comigo, deixa eu te falar, me ouve. João capítulo 7. É um texto maravilhoso que eu gosto muito. João 7, 37, diante diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que lhe havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Novamente Jesus diz: ei, se alguém tem sede, vem a mim e bebe. Mas ele não disse: vem em mim e bebe e você vai matar a tua sede. Ele diz: vem e bebe da minha água, e você vai ser uma fonte depois que vai transbordar. Você vai ser uma fonte.
Gente, olha que maravilhoso. Deus não está prometendo suprir as tuas necessidades. Deus está chamando você para ser bênção para muitos outros. Mas, pastor, como é que pode isso? Eu sou uma pessoa tão frustrada, eu sou uma pessoa tão triste, eu sou uma pessoa tão sozinha. Você é pior do que a samaritana? Tem que estar muito pior que a samaritana, então. Porque a samaritana, que estava toda desenganada, encontrou razão em Jesus, encontrou propósito em Jesus, encontrou uma missão em Jesus e se tornou uma evangelizadora, que meia hora atrás estava morrendo de sede, né? Na alma, estou falando da alma agora, tá? Meia hora estava passando sede de razão de vida, e depois de meia hora, uma hora depois, já estava evangelizando, dizendo: gente, tem um cara que faz todo sentido, é Jesus. Para quem foi para o poço desenganado, Deus pode fazer grandes coisas, em nome de Jesus. Deus pode fazer grandes coisas. Aonde você está matando a tua sede? Internet? Em bares? Prostíbulos? Aonde você está matando a tua sede? Aonde você está saciando a tua fome e sede da existência? Em livros, em filosofia, meditação, tudo isso é bom. Mas isso são cisternas rotas. Chega no final, elas não te ajudam para a eternidade. Muitas delas não têm resposta para a eternidade. Jesus tem. Jesus tem proposta. E não só para ti, mas para aqueles que você ainda vai alcançar. Amados, eu gostaria de concluir com um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. A gente leu o texto de Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 3, certo? O livro de Apocalipse, ele termina de uma forma gloriosa. Veja o que Jesus fala em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 a 17. Apocalipse 22, versículos 13 a 17. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Isso tudo aqui são cisternas rotas, né? Cisternas rotas dando nomes, né? Agora, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Glória a Deus. Jesus está hoje à porta e bate. Quem ouvir a sua voz, abra a porta, deixa ele entrar. A proposta dele é essa: quem tem sede, venha a mim e beba. E não é qualquer água, não. É a água da vida. Aquela que traz em nós uma fonte transbordante para alimentar e matar a sede daqueles que estão ao nosso redor. Essa é a promessa de Jesus. Não é mais uma vida meia boca, vamos levando, mas é uma vida satisfatória. Não estou falando uma vida fácil, não estou prometendo vida fácil, não estou prometendo uma vida sem problemas, sem dificuldades. Eu estou falando em sentido na vida,
Pode ter lutas, pode ter problemas como qualquer outro tem, mas a vida tem sentido, tem propósito na vida. Este sofrimento que estou passando, eu sei que tem propósito eterno, porque Paulo mesmo diz que essas breves e momentâneas tribulações, elas têm um salário, um rendimento eterno. Significa que aquilo que eu estou passando agora, esse sofrimento que eu estou passando, ele vai ter uma retribuição eterna. Enquanto que tem gente que sofre, mas sofre sem sentido, sem razão e sem esperança. Esse é o pior sofrimento. Você sofrer e nem sabe que tem algum propósito nesse sofrimento. O cristão sofre igual, e talvez até mais em alguns pontos. Mas ele sabe que aquilo que ele está passando agora, existe propósito de Deus. E na eternidade vai ser restaurado tudo aquilo que nós sofremos e pagamos aqui nessa terra. Enquanto que as pessoas que não têm sentido na vida, enquanto que pessoas passam por essa vida sem ter a fonte de água viva dentro delas, elas não sabem, elas não entendem de que existe sentido naquilo que estão fazendo, estão passando. Então, amados, eu não estou prometendo uma vida mais fácil, uma vida melhor, mas eu estou falando de uma vida de satisfação, que você sabe o teu propósito, você sabe o porquê que você existe, e você sabe aonde essa tua história vai terminar, que é na eternidade, que é na glória de Deus, porque quem promete isso é Ele, é Jesus. Porque vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vocês também estejam. As promessas de Jesus. Amados, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite o Senhor abriu o nosso entendimento para entendermos, Pai querido, a razão, a motivação da existência humana. Por que nós existimos? Que existe razão naquilo que nós estamos passando hoje. Mas Deus, em nome de Jesus, eu oro neste momento para aquelas pessoas que ainda não encontraram sentido na vida. Pai, que elas encontrem agora aos teus pés, ajoelhados, chorando diante do teu altar, elas encontrem aquele Jesus que a samaritana encontrou naquele poço, que ele seja encontrado agora, Senhor, em nome de Jesus, que receba o abraço de Jesus neste momento, e que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja enxugando todas as lágrimas, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver uma vida que faça sentido. Nós queremos viver uma vida que valha a pena ser vivida. E nós sabemos que o que dá razão à vida é o dono da vida, aquele que criou a vida, aquele que é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Que neste momento Cristo Jesus seja gerado em nós, esperança da salvação. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da vida, e ninguém pode apagá-la. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém.